Graça e paz, amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Peço para que, por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos aqui os versos 42 ao verso 47. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos e pedimos que fale a cada um dos nossos corações. Nesses dias onde tantas dúvidas estão preenchendo corações quanto à nossa liberdade de Te prestar cultos reunidos como estamos neste momento. Nós rogamos ao Senhor para que o Teu Espírito nos assistas, nos dando a compreensão da Tua palavra, nos fortalecendo a fé e nos unindo nestes que são dias tão terríveis. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos nós acompanhamos nessa semana debates quanto à constitucionalidade da liberdade de religião e o direito das igrejas reunirem seus membros nos seus templos para prestarem cultos a Deus. Esses debates, eles surgiram e foram motivados porque alguns governadores e prefeitos, por força de decretos, determinaram vedar os cultos com participações presenciais das igrejas, entendendo que é dever da igreja se unir a outros setores da sociedade em combate a esta pandemia que ora estamos atravessando. E tudo isso dividiu opiniões, porque, por um lado, o Estado tem um dever constitucional de proteger vidas no meio desta grave crise sanitária que estamos atravessando, enquanto a Constituição, no seu artigo 5º, garante o direito de livre exercício do culto a Deus. Em razão de tudo isso, discussões sobre a natureza da igreja e a importância da participação presencial nos cultos ocuparam as redes sociais, grupos de WhatsApp e interações pessoais também. E a palavra de Deus, ela nos ensina a natureza e também a missão da igreja, e esta natureza e missão permanecem invioláveis, independente das perseguições religiosas e independente também das calamidades públicas. Em razão da obra expiatória e eficaz obra expiatória de Jesus Cristo e também a condução do Espírito Santo nos eternos decretos de Deus. E quando nós observamos estes pressupostos, estes ensinos das Escrituras, somos confortados, encorajados neste momento que nós estamos vivendo. E este é o meu objetivo ao trazer esta mensagem aqui para todos nós nessa noite. O livro de Atos, ele foi registrado pelo evangelista Lucas, e o seu objetivo foi dar satisfações a um homem chamado Teófilo quanto ao nascimento e também ao desenvolvimento e crescimento da igreja a partir da cidade de Jerusalém. Os discípulos, eles foram designados por Jesus a irem para Jerusalém. Eles estavam na Galileia, eles tinham que ir para Jerusalém, aguardarem ali o cumprimento da promessa. Eles estavam no local orando quando veio sobre eles o poder do Espírito Santo e eles passaram a falar a respeito das grandezas de Deus em muitos idiomas. Todos os povos representados ali estavam ouvindo sobre essas grandezas, cada um segundo o seu próprio idioma. Alguns ficaram admirados com tudo o que estava acontecendo, outros ficaram um pouco confusos, dizendo que eles estavam embriagados, porque não estavam entendendo nada do que estava acontecendo ali. Pedro, então, viu naquele momento a oportunidade de se levantar juntamente com os demais apóstolos e fez um grande discurso, tratando basicamente 3 pontos. Tudo o que estava acontecendo ali estava acontecendo em cumprimento às profecias. Segundo,
tudo aquilo que estava acontecendo por obra de Jesus Cristo, que veio ao mundo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que padeceu na mão de pecadores, que foi sacrificado na cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Diante de tudo isso que Pedro havia dito naquela ocasião, muitos ficaram com seus corações compungidos, quebrantados, constrangidos, porque também Pedro, em face destas verdades, por 2 vezes, denunciou o pecado daquelas pessoas, dizendo que elas tinham crucificado o Filho de Deus. E então perguntaram para Pedro: e agora o que nós temos que fazer? Pedro foi contundente: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e serem batizados. E aqueles que aceitaram a palavra, diz o verso 41, foram batizados, e houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, que passaram a seguir os ensinamentos de Jesus, tendo inicialmente a sua fé declarada na pessoa dele e na sua obra redentora na cruz. O texto que nós lemos, os versos 42 ao verso 47, resumem como esta multidão passou a viver a sua fé e também descrevem os fundamentos da igreja cristã primitiva, relatada em todo o livro de Atos, os quais define ainda a igreja nos nossos dias, e é isso que nos importa aqui. A passagem que lemos eu estou dividindo em 4 partes. No verso 42 vemos Lucas aqui mostrando o princípio da igreja, o nascimento da igreja. Esse foi o primeiro discurso, primeira pregação que Pedro fez. E o resultado, por obra de Cristo, mediante a ação do Espírito, foi exponencial. E ele vai tratar isso no verso 42. Depois, os versos 43 até o verso 45, vemos aqui Lucas descrevendo como era a vida interna desta igreja, deste número tão grandioso de crentes em Cristo. Nos versos 46 até a parte A do 47, Lucas descreve como era a vida desta igreja externamente, qual era o seu testemunho na sociedade. E ele termina na parte B do verso 47, mostrando o governo de Deus revelado na história da igreja desde o princípio. E é isso que nós precisamos dar atenção a este texto aqui, considerando os nossos dias. Vamos voltar os nossos olhos para o que está escrito no verso 42 novamente, que diz que aquela multidão, aquelas pessoas que tinham aceitado a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Os primeiros crentes, eles formaram uma comunidade firmada em 2 coisas. Primeiramente, essa comunidade estava firmada, diz o texto, na doutrina dos apóstolos. Ela estava perseverando neste ensino. No princípio, verso 41, eles aceitaram a palavra, aceitaram o evangelho, aceitaram aquilo que Pedro estava declarando. E o que Pedro estava declarando? O ensino sobre quem era Jesus Cristo, sobre quem foi Jesus Cristo, o que Jesus ensinou e também sobre a sua morte, ressurreição e exaltação aos céus. Isto resumiu a palavra de Pedro, esta mesma palavra que foi recebida por aqueles crentes. Eles foram batizados e acrescentados, como diz o verso 41, porque o batismo, como afirmação externa da fé em Jesus Cristo, foi o sinal de identificação dos crentes. Eles não apenas creram em Jesus, eles também foram batizados. E todos que foram batizados somaram aqui o número de crentes que Lucas está descrevendo. Porque o batismo, como profissão ou como externalização da fé, foi aquilo que eles tiveram como objeto de identificação uns para com os outros. E a pregação de Pedro indicou aqui os pilares da doutrina apostólica naqueles dias. A igreja cristã nasceu, ela foi mantida e conduzida pela palavra de Deus. E esta é a descrição mais fundamental de uma igreja cristã verdadeira. Ela persevera, ou seja, ela persiste, ela resiste, ela permanece nas suas convicções a respeito de Jesus Cristo, segundo o ensino apostólico. Faça sol, faça chuva, vem ameaças, vem perseguições, vem pressões, a igreja mantém a sua convicção na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz, bem como no resultado da sua morte, a favor da vida de todos aqueles a quem o Pai designou para a salvação. O segundo
segundo fundamento que nós temos aqui no verso 42, desta igreja que nasce pela fé em Jesus Cristo, cuja natureza é inviolável, cuja missão é inviolável, é que esta igreja, ela persevera também na comunhão, diz o texto. É relevante o fato de a perseverança na doutrina apostólica ter sido o primeiro fundamento declarado aqui por Lucas, porque é a palavra que define a verdadeira comunhão e que faz de todos os crentes uma unidade estabelecida pelas mesmas convicções de fé. Segundo as tradições cristãs, não há comunhão verdadeira entre nós, onde não há a palavra de Deus a estabelecendo, inclusive os seus limites. A palavra de Deus é a autoridade para nos chamar à salvação e também para nos unir uns com os outros, definindo assim os termos da verdadeira comunhão. É neste espírito que os crentes se identificam e também se comprometem uns com os outros. Ainda no verso 42 ele diz: no partir do pão e nas orações. Pouco antes de ser crucificado, Jesus estava no cenáculo, comemorando a Páscoa com seus discípulos. Naquela ocasião ele tomou um pão, partiu e compartilhou com seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Era isso que os discípulos tinham em mente, pouco tempo antes do que está acontecendo aqui na história do nascimento desta igreja. Os primeiros crentes, eles foram ensinados a lembrarem da morte do Senhor, comemorando o seu significado na sua salvação, porque a morte de Jesus, embora um testemunho terrível, embora um testemunho muito forte do Filho de Deus pendurado naquela cruz, derramando o seu sangue, embora aquela visão não seja uma visão tão agradável, os crentes aqui já tinham compreendido que foi na humilhação de Jesus Cristo naquela cruz, que foi na sua morte, que eles receberam a vida, e a vida em abundância. Embora a morte seja algo tão terrível aqui, a ceia para os discípulos era um momento de memorar, de lembrar daquilo que Jesus fez na cruz, com espírito de gratidão, com espírito de alegria e de celebração, de comemoração, porque se o Filho de Deus não tivesse vindo ao mundo para morrer nos nossos lugares, nós ainda estaríamos perdidos. Mas foi por causa da morte de Jesus que nós agora vivemos na presença de Deus. Os primeiros crentes foram ensinados a lembrarem da morte do Senhor e a comemorarem os efeitos da sua morte na sua própria salvação. E eles faziam isso através da ceia. E a afirmação de fé na morte de Jesus e no seu resultado era o que eles tinham de mais fundamentalmente importante para aquela comunhão. Por isso eles partiam o pão entre eles, porque era isto que unia aqueles crentes, a afirmação na obra expiatória de Jesus. Diz o texto que eles estavam juntos também nas orações. Os crentes formaram um povo que perseverava nas orações. E há duas razões básicas aqui, porque Lucas está descrevendo que aquela multidão, formando a igreja primitiva, estava unida e perseverando também nas orações. Primeiramente, porque quando Jesus estava morrendo naquela cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e a função do sacerdote foi completamente satisfeita na mediação de Jesus Cristo, de modo que o povo não tinha mais a necessidade de ser mediado e intercedido por um sacerdote, porque agora eles tinham como mediador entre eles e o Pai o próprio Senhor Jesus Cristo, que no livro de Hebreus, no capítulo 4, é apresentado como sumo sacerdote. Não havia mais nenhum impedimento para que eles, pela fé em Jesus, acessassem a presença de Deus. Em segundo lugar, por meio da oração, eles experimentavam da mais íntima presença de Deus, onde as suas confissões, onde os seus apelos eram apresentados e graças eram recebidas da parte de Deus. Não poderiam estar mais próximos de Deus quanto
nas suas orações. O Salmo de número 145, verso 18, diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Os crentes já tinham entendido que à medida que eles se dedicavam às orações, era na mesma medida que eles desfrutavam dessa comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. Estes dois aspectos fundamentais, a perseverança na doutrina apostólica e na comunhão, definem a igreja cristã. A partir deste entendimento, Lucas passa a descrever como era a vida da igreja agora internamente. Então nós temos dois fundamentos declarados aqui por Lucas. E agora nós temos a declaração, o relato, o testemunho sobre como a igreja, baseada nestes fundamentos, estava vivendo naqueles dias que não eram dias tão fáceis como não são para nós hoje também. E isso nós vemos nos versos 43 ao verso 45, e nós encontramos aqui pelo menos 4 condutas centrais que definiam a vida daquela igreja naqueles dias. Primeiramente, havia em cada alma temor. Temor, a palavra aqui significa medo, que resulta um sensível respeito por Deus, um sensível respeito pelas coisas sagradas e também por um testemunho privado e público de compromisso com a doutrina que tinham recebido. Este temor, este profundo respeito era que estava conduzindo aquela igreja baseada, fundamentada na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a perseverarem, porque tinha temor em cada alma. Em segundo lugar, diz que havia uma confirmação de verdade no seio da igreja, na vida da igreja. Quando nós lemos que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, nós temos que recorrer ao significado, naqueles dias, dos prodígios e também dos sinais. Enquanto os prodígios, eles apontavam para a experiência daqueles que tinham recebido os milagres, os sinais apontavam diretamente para a autoridade divina que determinava aqueles milagres. Quando se diz que os apóstolos estavam realizando prodígios e sinais, aqui Lucas está indicando que aqueles crentes estavam obtendo confiança no comunicado e no ensino dos apóstolos, porque a autoridade deles estava sendo comprovada naqueles dias. A autoridade esta, recebida direta e pessoalmente de Jesus Cristo que os havia designado. Então foi necessário naqueles dias os apóstolos realizarem tais prodígios e sinais para que as pessoas tivessem essa confiança de que tudo o que estavam ensinando era diretamente um comunicado da parte do Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui, portanto, a evidência de uma igreja cristã. Ela é ensinada a confiar em Deus pela palavra, que é a autoridade de Deus final para determinar a fé e para nos conduzir. Hoje nós não temos, ainda que Deus soberanamente queira, e nós cremos nisto, realizar prodígios e sinais. Hoje nós temos a palavra, que é a autoridade final, e nós temos a confiança nela. E há algo que define a igreja cristã aqui, é esta confiança na autoridade do ensino apostólico devidamente registrado para gerações. Há uma outra característica, uma quarta experiência que nós vemos aqui nesta igreja, além do temor, além da confiança na verdade, a unidade de fé e também de cuidado. Nós vemos isso nos versos 44 e 45. As demais experiências internas desta igreja cristã. Diz o texto no verso 44 que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os crentes professos, eles estavam juntos, porque tinham as mesmas convicções nas doutrinas apostólicas e nos mesmos propósitos. Por isso, para um cristão verdadeiro, é perturbador esse tempo de privação, porque nós somos uma família, nós somos irmãos, gerados, recriados, regenerados pelo mesmo Deus e Pai, e somos um só corpo, o corpo de Cristo. Até então, a igreja não estava sob perseguição. Então, quando esses crentes, essas pessoas passaram a aceitar a palavra e foram batizadas, imediatamente
Eles estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes, uma das festas mais importantes da cultura judaica. Muitos vieram de várias regiões daquele mundo antigo. Isso está declarado no capítulo 2, no início do capítulo 2 do livro de Atos. Eles foram para a festa de Pentecostes. De repente eles são surpreendidos com o discurso de um apóstolo falando a respeito de Jesus, sobre o Messias que tanto estavam aguardando. Então eles resolveram ficar na cidade de Jerusalém e não voltarem, porque tudo estava acontecendo ali, os apóstolos estavam acontecendo ali, estavam pregando ali, estavam presentes na cidade de Jerusalém, e eles não quiseram voltar para suas terras. Daí porque vemos na história do livro de Atos problemas sérios de pobreza. Antigamente, nesses dias, a cidade de Jerusalém era uma das cidades mais ricas, mais prósperas. No entanto, vemos no livro de Atos, em 1 Coríntios, em Filipenses, Paulo declarando, no livro de Gálatas, na Epístola aos Gálatas, Paulo declarando a pobreza que muitos crentes estavam atravessando na cidade de Jerusalém, porque eles foram para passar uma temporada curta e de repente resolveram ficar, e muitos não tinham como se manter. E o que os crentes fizeram, baseados na fé em Cristo, ficaram juntos. Eles ficaram juntos, eles estavam juntos. E diz o texto mais ainda, que eles possuíam uma conduta generosa. Não havia avareza ou desprezo por aqueles que estavam tendo dificuldades para manterem as suas necessidades básicas de vida. E por isso, em quarto lugar, vendiam, verso 45, as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja como esta igreja internamente é descrita aqui por Lucas. Havia nos crentes temor em cada um. Havia em cada um a confiança no ensino apostólico. Eles estavam juntos e generosamente estavam acudindo às necessidades uns dos outros, porque passaram a entender que a dificuldade do meu irmão é a minha dificuldade, a aflição do meu irmão é a minha aflição. E enquanto eu tenho condições, não hesitaria em acudir o meu irmão passando necessidade. Assim, internamente, a igreja estava vivendo naqueles dias, fundamentada e perseverando na doutrina dos apóstolos e perseverando na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Nós temos aqui a terceira parte do nosso texto, onde Lucas passa a descrever como esta igreja estava vivendo externamente, nos versos 46, a parte A do verso 47. No verso 46, nós lemos o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E lerei até a parte A do verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Nós temos aqui claramente o local onde os crentes estavam praticando estas virtudes do temor, estas virtudes da confiança no ensino, o local onde eles recebiam o ensino apostólico, que se dava pela conferência e a comprovação da autoridade através de prodígios e sinais, o local onde eles estavam também juntos e também onde eles compartilhavam dos seus bens, das suas propriedades para acudirem àqueles que estavam passando por necessidades. Claramente Lucas nos diz que era no templo e também de casa em casa. Havia um lugar específico onde os crentes se reuniam, onde eles se faziam presentes. Não era um lugar em uma convicção apenas em algum lugar da mente deles. Não, eles tinham um lugar físico onde eles estavam presentes. Como lemos no verso 44, aqueles crentes estavam juntos, e aqui diz que estavam também unânimes, de comum acordo. Como o número deles era muito grande e não tinha um lugar adequado para eles na cidade de Jerusalém, então eles se reuniam onde podiam. E os dois lugares principais aqui eram o templo e também as suas casas. E o que eles faziam nesses locais? Eles estavam ali praticando todas essas virtudes que eu já mencionei. Eles tinham um lugar específico onde eles vivenciavam o cristianismo puro e simples, fundamentado no testemunho apostólico. O templo
servia para a oração. Se você direcionar os seus olhos agora para o verso 1 do capítulo 3, você vai observar que Pedro e João estavam subindo na hora nona para o templo para orarem. Porque o templo aqui ainda estava servindo como local de orações. Quando você vai lá para o capítulo 5, se possível, vá até o capítulo 5, agora verso 12, vemos que eles estavam reunidos no pórtico de Salomão, que era um pátio que havia externo no templo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, o templo era um lugar onde eles estavam se reunindo. Também diz o texto que eles estavam se reunindo de casa em casa. E isso não significa aquela visitação aos irmãos, aquela visitação eventual de uns para com os outros. Na verdade, essas casas eram locais fixos onde os crentes costumeiramente estavam se reunindo e onde eles estavam também desfrutando da sua comunhão. É isso que nós temos como evidência em todo o livro de Atos. Aquilo que vemos no princípio, vemos no meio até o fim do testemunho de Lucas no livro de Atos. Como as igrejas estavam reunidas nas casas e perseverando na doutrina apostólica e também na comunhão. E nesses lugares, como lemos aí a partir do verso 46 ainda, eles estavam partindo o pão, afirmando a sua fé juntos pela ceia, eles estavam tomando as suas refeições com alegria, compartilhando essas refeições, e estavam agindo com singeleza ou sinceridade de coração, tratando cada um o outro com sinceridade e com honestidade. Não havia essas tramas, não havia manipulações, não havia armações para se obter pelo favor do outro algum benefício egoísta. Diz o texto que eles estavam louvando a Deus, fazendo de tudo isto um estilo de vida que verdadeiramente adorava a Deus. A adoração a Deus não era apenas um momento específico na liturgia, no qual nós entoamos cânticos. A adoração para esta igreja envolvia esse estilo de vida, este comprometimento com a doutrina apostólica e com a comunhão dos santos, porque não é possível concebermos uma relação verdadeira e íntima com Deus, desprezando a comunhão uns com os outros. Também diz que eles estavam, diz aí no final do verso, na primeira parte do verso A, que eles estavam contando com a simpatia de todo o povo, porque a sociedade, do ponto de vista externo, vendo os crentes agindo desta maneira, estava admirando e oferecendo para a igreja, até este momento, respeito pela igreja. A igreja, ela não pode ter preocupação apenas com a vivência desses valores bíblicos internamente. Ela tem que traduzir essas virtudes em um testemunho externo, sendo luz para o mundo, confrontando as trevas, confrontando o ódio, o egoísmo, confrontando a rebeldia, com um testemunho de pessoas que verdadeiramente foram convertidas e salvas pelo poder gracioso de Deus em Cristo Jesus. E o texto termina declarando, nas palavras de Lucas, como o governo de Deus estava se revelando naqueles dias. A parte final do verso 47 diz que enquanto estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, e enquanto estavam perseverando na comunhão, Deus mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus, estava acrescentando mais e mais crentes àquela igreja. O que nós vemos aqui é que a causa do crescimento da igreja não é o seu templo, nem a beleza dele para aqueles que passam na sua porta. A causa do crescimento da igreja não é o conforto que é oferecido, não é o sistema de som, não são as belas canções que são entoadas. A causa do crescimento da igreja está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem converte corações, é Ele quem nos constrange a amá-lo pela maior prova de amor que Deus deu através da sua vida naquela cruz. É o Senhor Jesus a causa do crescimento da igreja. A causa do crescimento da igreja
não é o pastor anônimo ou pastor famoso, não é a eloquência daqueles que estão à frente, nem os talentos dos músicos. A causa do crescimento da igreja é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que determina verdadeiras conversões, é isso que determina verdadeiros arrependimentos, é isso que determina a decisão desses que aceitaram a palavra de publicamente professarem a sua fé mediante o batismo, passando a se juntar com outros crentes, a fim de juntos perseverarem na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sem o Senhor Jesus, igrejas são redutos de pura política, de falsa religiosidade. Sem a revelação de Jesus Cristo, os nossos discursos não passam de palavras soltas levianamente ao ar. É Jesus Cristo que dá sentido para a nossa fé. É Jesus Cristo quem dá vida à igreja. É Jesus Cristo, na sua autoridade, que nos faz perseverar nesses dias, afirmando até mesmo contra a morte, até mesmo contra as ameaças, em quem nós cremos, porque é Ele quem nos impulsiona a continuarmos persistindo nas convicções que nos chegam pelo testemunho apostólico. E aqui nós temos a natureza do crescimento da igreja. Diz o texto no finalzinho que isso acontecia dia a dia. E à medida que os dias iam se passando, e a igreja vivendo este nível de comprometimento com a palavra e com a comunhão, o próprio Senhor ia acrescentando aqueles que iam, veja, voz passiva, os que iam sendo salvos. Eu quero concluir essa mensagem, meus amados irmãos, fazendo aqui algumas considerações importantes para todos nós. Muitos de nós, se não todos, já ouviram falar sobre o credo apostólico, que foi uma fórmula batismal definida nos dias dos apóstolos, e que no decorrer da história da igreja, passando por algumas alterações, chega a nós a seguinte afirmação: creio na Igreja Universal. Eu concordo com Edmund Clowney quando ele diz que não cremos na igreja da mesma forma que cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, e que apesar disso devemos crer que a igreja em si mesma é assunto da fé cristã. Nós não cremos na mesma medida na igreja como cremos em Deus Pai, Filho e Espírito. Seria uma inverdade, uma heresia tal afirmação. Mas o que Clowney está dizendo é que a igreja é assunto da fé cristã, porque uma vez que aceitaram a palavra, eles se ajuntaram pela convicção nas mesmas verdades, e nelas perseveravam juntos, bem como na comunhão. A igreja é constituída pela obra salvadora de Jesus Cristo, formada por todos os que creem no testemunho da sua morte, a sua morte expiatória e também na sua ressurreição, firmada na esperança da vida eterna, porque o Senhor Jesus está voltando. Ouçam o que eu estou dizendo: o Senhor Jesus está voltando. Ele está para voltar, e é esta a esperança que nós temos, quando nos reunimos para cultuarmos a Deus e servirmos uns aos outros. Somos especialmente edificados e fortalecidos nesta jornada até que seja dia perfeito. Por isso, para nós, a igreja, sim, é uma necessidade essencial, independente da opinião daqueles que não creem no Evangelho. A igreja, para nós, é uma questão essencial. Os que creem, eles se ajuntam e formam uma só comunidade. Alguns perguntam: é preciso ir para a igreja para que eu seja salvo e passe a ser reconhecidamente um cristão? A resposta mais honesta para essa pergunta, meus amados irmãos, é que não. Nós não precisamos ir para a igreja para sermos salvos e sermos chamados de cristãos, porque a salvação é resultado da graça de Deus somente mediante a fé,
No entanto, devemos nos lembrar aqui de algumas coisas. Primeiro, quando Deus constituiu o povo de Israel, Ele o organizou como uma nação visível e deu a este povo o dever de congregar na adoração pública. Segundo, a palavra igreja no Novo Testamento, eclesia, designa tanto uma separação pela força da preposição ek, que significa para fora, como também um ajuntamento, com base na ênfase do verbo chamar, o verbo grego kaleo, representando o chamado de pessoas de um lugar ou estado para serem congregados. A igreja é a congregação dos salvos. Não apenas do ponto de vista espiritual, todos os que creram e creem em Cristo Jesus, mas do ponto de vista visível e externo, a igreja é a reunião de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Em toda a história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus exigiu que o povo se reunisse em um lugar específico para prestar culto designado a Ele. Por isso que vemos desde o livro de Gênesis, muito antes do tabernáculo ser edificado pelas mãos de Moisés, e também posteriormente pelo templo edificado por Salomão, lá atrás haviam altares, que eram lugares específicos onde o povo deveria prestar culto a Deus. Em nenhum lugar encontramos base para dizer, como vi em alguns perfis nas redes sociais essa semana, no meio de todos esses debates, alguém dizendo: nós não precisamos de igreja, nós não precisamos nos ajuntar como povo de Deus, porque nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Em nenhum lugar nós encontramos base nas Escrituras para tal afirmação. O que nós encontramos na palavra de Jesus para a mulher samaritana em João capítulo 4 é sobre a condição de adoração. Nós o adoramos em espírito e em verdade, independente do local. Mas não há nenhuma base para afirmarmos que nós não precisamos nos ajuntar como povo de Deus. O templo foi a sombra de um lugar celestial, no qual todos os salvos estarão reunidos eternamente. O próprio Jesus disse que iria para a presença do Pai, para nos preparar lugar, a fim de nos receber e estarmos onde Ele mesmo estava, ou seja, na plena presença do Pai. No início da história, os crentes se reuniam num templo, como vimos aqui, e também de casa em casa. Entretanto, quando passaram a ser perseguidos, especialmente no capítulo 7, você pode pesquisar isso depois na sua casa. Na verdade, a partir do capítulo 5, a perseguição está narrada a partir da morte de Estevão no capítulo 7 de Atos. Mas desde o capítulo 5 você já não vê mais menção dos crentes se reunindo no templo. Eles estão reunidos de casa em casa. Sabe por quê? Porque eles entendiam que não podiam deixar de congregar com outros crentes. Não era possível se reunir mais no templo, então eles passaram a se reunir nas casas, mas eles entendiam que não podiam menosprezar a necessidade de estarem congregados. O autor do livro de Hebreus determinou que os que foram lavados pelo sangue de Jesus, lemos este texto aqui na nossa liturgia, não devem deixar de congregar. Não devem deixar de congregar. Diante disso, precisamos considerar aqui algumas questões muito importantes ainda. Primeiro, devemos obediência e respeito às nossas autoridades, com as nossas palavras, sejam pela nossa boca, seja por aquilo que nós digitamos nas redes sociais. O momento que estamos vivendo requer de todos nós, inclusive da igreja, cooperação para vencermos este momento de crise sanitária juntos. Segundo, a igreja tem responsabilidade social. Não é uma comunidade alheia aos interesses da sociedade, ainda mais em um contexto de calamidade pública. Não podemos fechar os nossos olhos, achando que a pandemia é só para os incrédulos. Não, a pandemia também é para nós. E por isso precisamos, numa perspectiva de responsabilidade social na sociedade, nos unir com as nossas autoridades em combate a esta pandemia. A igreja deve ser refúgio de consolo, refúgio de conselho, refúgio de socorro, também luz do mundo pela mensagem, pelo seu testemunho. Nós não podemos, meus amados irmãos, fechar os nossos olhos para esta verdade que está diante de nós.
Em momento de exceção, em terceiro lugar, podemos até sermos privados de nos reunir como igreja, mas nunca podemos ou perdemos o livre direito dado por Deus de o cultuarmos e de fortalecermos a nossa unidade, perseverando juntos na doutrina e na comunhão. E quanto a esse direito dado por Deus, nenhuma autoridade pode nos fazer calar. Nenhuma autoridade pode nos impedir de cultuarmos a Deus. Mesmo que em momentos, repito, de exceção, sejamos privados de nos reunir em determinados locais. Mas ainda assim, temos o livre direito de cultuarmos e de adorarmos a Deus. Quando não podemos nos reunir para cultuar a Deus, podemos nos unir pela internet, como neste momento, muitos, pelo canal da igreja na internet, estão nos acompanhando. Podemos cultuar a Deus nos nossos lares, pais, mães, filhos, responsáveis, se unindo neste momento e prestarmos culto verdadeiro, aí sim, em espírito e em verdade, ao Deus único e verdadeiro, em grupos de orações, em grupos de estudos bíblicos durante a semana, e tantos outros modos que podemos nos reunir. Esse é um direito que Deus nos garante e ninguém pode anular, nem mesmo a morte. Os discípulos entenderam muito bem isso. Diante das ameaças de serem martirizados, eles não negaram a sua fé. Eles não deixaram de perseverar. Quando o texto diz que eles estavam perseverando, é porque eles estavam resistindo às oposições. Não estavam apenas vivendo numa inércia, eles estavam vivendo contra uma pressão espiritual, social e religiosa dos seus dias. Em penúltimo lugar, a igreja jamais poderá ser destruída. Guarde isto. A igreja jamais poderá ser destruída, nem pelas mais altas autoridades humanas, nem pelos poderes malignos deste mundo. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, meus amados irmãos, ela cresceu e ela continuará crescendo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o seu guia e o seu protetor. Nós temos um Senhor, e o Senhor da igreja está acima de todos os reis, acima de todas as autoridades humanas instaladas neste mundo. Portanto, em último lugar, não perca a oportunidade de congregar, de se unir com outros crentes, ainda mais nesses dias de tribulações que estão se intensificando. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos valorizar as oportunidades que temos de estarmos juntos, congregados, pela mesma fé no Senhor Jesus e atentos às necessidades uns dos outros, pois nesses dias precisamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe e nos guie em conformidade com a verdade das Escrituras. Vamos orar.